Quem daqui, já fazendo pesquisas avançadas num determinado lugar, com um sobrenome específico, não se dá de frente com vários documentos de pessoas com o mesmo sobrenome e você não sabe fazer a ligação de uma pessoa com aquela que você está procurando? E você lamenta não ter essa informação e simplesmente vira a página. E não salva aquela informação, não guarda aquele documento, não sobe para o sistema do Family Search. Quem daqui nunca passou por isso? Pois é, eu vou ensinar agora a vocês a fazer um ramo familiar, sem conectar nem com a sua árvore, nem com a árvore de outra pessoa, mas simplesmente porque você encontrou essa pessoa lá com o mesmo sobrenome, no mesmo lugar, ela merece um pouco mais de atenção, porque de repente ela vai fazer uma ligação lá na frente que você não esperava, com o bisavô dela, com o trisavô ou mesmo com o próprio avô, fazer uma ligação com aquela família que você está buscando. E você fala: caramba, eu acho que eu já vi esse documento, só que se passaram 700 páginas, você não vai procurar de novo. Então fica comigo que eu vou ensinar como fazer um ramo familiar sem conectar com sua árvore ou com a árvore de outra pessoa, só para que ele fique no sistema e que um dia, se for preciso, você consiga achar ele. Vamos lá? Então, como eu falei no enunciado, às vezes quando a gente está fazendo a pesquisa por uma família que está numa determinada cidade, que nem aqui a cidade dos meus avós, onde eles foram, a cidade de Jaú, eu encontro um documento que aparentemente pode ter ligação com a minha família ou não. Nesse caso é apenas um documento fictício, eu peguei qualquer um para mostrar para vocês. Mas olha que interessante, conforme eu estou preparando esse material para mostrar para vocês, ele já deu uma ligação sozinho. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona. No caso aqui, é um assento de nascimento, é a Terezinha Amaral Mota, e vamos supor que o sobrenome Mota me interessa por algum motivo. Então eu vou criar um ramo familiar, vou deixar ele soltinho, separado, não tem ligação comigo, porque eu não sei por onde ele pode ligar. Mas percebam, um nascimento tem o nome da criança, pai e mãe, e nós temos avô e avó paterno, avô e avô materno. São 7 nomes que a gente cria um ramo familiar. Só que no momento que eu comecei a montar esse ramo para apresentar para vocês, olha o que aconteceu. Esse ramo, ele sozinho, ele já deu uma ligação, quando eu coloquei o nome dos pais, que esse casal já existia. E ao colocar que esse casal já existia, e eu fui verificar o nome dos avós batia, olha quantos filhos já vieram dessa mesma família. Então, isso porque eu não coloquei avô e avô paterno, e eu vou colocar para vocês verem como é que funciona. Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira criar do zero. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Você vai em árvore familiar e quando você clica em árvore familiar, você vai nessa aba de recentes. Clicando em recentes, aqui tem todas as últimas informações que eu fiz, que eu vi. Então eu clico aqui em acrescentar pessoas sem conectar. É a última opção. Aí ele vai me abrir uma ficha onde eu vou começar a colocar todos aqueles nomes que eu achei naquele documento. O nome do pai, da mãe, da criança. Muitas vezes não tem a idade do pai, não fala de onde eles são, apenas tem o nome. Então eu suponho que ele tenha uma idade mais ou menos 30 anos a menos do que o nascimento do bebê. Então ele tem 30 anos, vamos supor, com aquela idade. Eu ponho aproximadamente e faço uma continha, menos 30, né? Então, como ela nasceu em 1932, eu coloquei que ele tinha aproximadamente, tinha nascido em 1900. E da mãe eu tirei uns 25 anos. Só que nesse caso, eu realmente já logo ao colocar aqui o nome da criança, já apareceu o nome da criança não, mas na hora que eu pus o nome dos pais já me deu um link. Então aqui eu já comecei a fazer, porque senão fica um vídeo muito longo, mas vamos lá mostrar para vocês. Essa é a menina, o pai e a mãe, que eu já achei uma ligação, mas se eu não tivesse achado, eu criaria o pai e a mãe. E aqui no documento eu tenho também a informação dos avós maternos, que é José Franco Amaral. Vamos lá. Então eu venho aqui e clico acrescentar pai, que se chama José Franco do Amaral, masculino, vou pôr falecido e vou pôr que ele, se
se a mulher que teve o bebê nasceu em aproximadamente 1900, eu tiro uns 30 anos para o pai, eu coloco que ele nasceu em aproximadamente 1870. Isso eu posso errar por uns anos a mais, uns anos a menos, depende da quantidade de filhos que ele tem, né? Eu vou colocar aqui que ele nasceu no Brasil, que pode não ser verdade, ele pode ter nascido em outra cidade, em outro país, em outra localidade, e vou pôr Brasil. Se eu descobrir de novo, lá na frente, uma informação mais confiável, eu venho e troco simplesmente isso. Olá, José Franco do Amaral, que eu coloquei, diz que já tem um José do Amaral que é de Campinas, e tem um José Franco do Amaral que é casado com Maria Joaquina de Jesus. Vamos ver o nome da mãe daqui. Olha lá. Maria Joaquina de Jesus. Opa, eu já tenho uma ligação aqui que muito provavelmente é esse casal. Vamos ver de onde esse José Franco do Amaral. Eu clico aqui, não tem muitas informações, mas tem uma fonte. Dá uma olhada. Percebam que quando você começa a criar um ramo familiar achando que só vai colocar 7 pessoas, começa a aparecer matches e mais matches e de repente você começa a ligar uma coisa com outra. Esse José Franco do Amaral, que tem aqui, ele tem até os pais dele. Se eu clicar aqui, eu posso ver que ele é de Campinas. Pode ser que seja verdade. Vamos dar uma xeretada nesse José Franco do Amaral? Se a esposa dele é a mesma que eu tenho lá como informação, eu peço para ver aqui. Esse José Franco do Amaral, que não é o que eu estou colocando, é aquele que já existe, ele não tem a esposa aqui. Mas fala que o pai dele é o Nicolau Augusto do Amaral, que é de Campinas. Então, o que acontece? Já é uma pessoa que eu tenho que ficar atenta. Por isso que eu sempre falo, gente, você está fazendo uma pesquisa de uma família, pega um caderninho, anote essas possibilidades, verificar depois esse José do Amaral. Porque olha se de repente eu descubro que esse José do Amaral, ele tem um parente meu aqui, ó. Uma pessoa aqui, essa Maria Carolina do Amaral. E aí eu consigo desenvolver uma árvore gigante dele. Mas vamos voltar, porque esse eu não tenho certeza. Ele não tem o nome da esposa. Mas entendam que eu vou colocando aqui, ó. Vamos lá de novo, José. Como que é o nome dele mesmo? José... Franco Amaral. Vamos lá. José Franco Amaral. E se eu tenho dúvida, é melhor eu não fazer essas ligações, tá, gente? Aproximadamente 1870, por conta da idade que a filha dele teria, que ela teria nascido em 1900, mais ou menos, para ter a Terezinha, né? Vou colocar aqui Brasil. Vou para São Paulo, porque eles são do estado de São Paulo, né? São Paulo, Brasil, e que ele faleceu no Brasil. Se eu não tenho certeza, é preferível eu não colocar... Eu vou colocar que ele é falecido. É preferível eu não colocar nada. Esse José Franco do Amaral, ele tem uma Maria Joaquina de Jesus e tem uma fonte. É um outro que eu preciso estar dando uma olhadinha. Se eu clicar nessa fonte... Olha lá, entrada para Idalina Franco do Amaral, que é o nome daquela criança. Então, realmente, se trata do casal que me interessa. Vamos pôr de novo, que cada vez que eu pesquiso, percebam, ele apaga, né? Mas é assim, não tenham pressa de seguir as gerações sem você aproximadamente 1870, sem você ter a certeza. Vale a pena perder esse tempo, vale a pena gastar esse tempo. A gente não perde, a gente gasta com pesquisa. Por isso que pesquisa é uma coisa que não pode ser feito de uma hora para outra, não pode sair linkando só porque o nome é o mesmo, tem muitos homônimos. Então, assim, preste atenção nesses detalhes. Deu um link, vai visualizar todas aquelas informações. Tem razão de ser? Volta para lá e chama todo mundo para aquela árvore. Não tem? Tem dúvida? Melhor colocar que não, que é uma nova pessoa. Colocar aqui São Paulo de novo. São Paulo, Brasil e Brasil. Então, pesquisando, eu já vi que aquele casal que está no sistema tem a ver... Aqui, ó, esse aqui, né?
eu vou acrescentar a correspondência. Ele fala, selecionar o quê? O casal ou só a pessoa? Eu peço para selecionar o casal. Olha que bonitinho, gente, já me deu match aqui, ó. Já me deu informação de que esse José Franco do Amaral tem vários batismos. Eu vou conseguir linkar vários filhos dele. Olha lá, um filho chamado Osório, um filho, vamos ver o outro. Um filho chamado Virgílio Franco do Amaral. E o último, qual que é o último match? A Natália do Amaral. Aqui também tem ligações com a Maria Joaquina, que deve ter outros filhos. A Dília, que é uma outra filha. Então, olha que interessante. Eu achando um único documento que não tem ligação absolutamente direta com a minha família, mas esse sobrenome me interessa, ao criar um ramo familiar. Eu já puxei, brincando aqui, mais de 20 pessoas. Talvez eu não consiga fazer ligação com a minha família, mas já pensou se a pessoa que precisa desse documento, ela entra no sistema procurando e acha esse ramo completo feito por você? Quanto você não daria de beijos e abraços e bombons para alguém que tivesse feito isso pelo seu antepassado? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Recapitulando, vai em árvore genealógica, em recentes e conectar, acrescentar pessoas sem conectar. Ao fazer isso, você cria essa árvore, esse ramo, que talvez ligue com você ou não, mas certamente fica sendo um grupo familiar que você sobe fonte, informações e faz matches importantes e que pode beneficiar muito a você mesmo e a outra família. Espero que vocês tenham aprendido e coloquem isso em prática, tá bom? Gente, beijo grande, até um próximo vídeo.